Economia é com Juliana Rosa, que ontem entrou gravada, mas hoje voltou a falar com a gente ao vivo, que é do que a gente gosta, é do que o povo brasileiro gosta e precisa. Juliana Rosa, tudo bem? Tudo bem, ao vivo e a cores. Ao vivo e a cores. Velha, né? Você gosta de carnaval? Você é uma foliã? Oi, Neg, eu adoro carnaval. Eu tava há uns anos aí meio, sabe, com preguiça e tal, mas esse ano eu vou ver meu salgueiro, que eu sou super salgueirense. Você vai lá? Vou lá. Vai ao Rio? Vou lá, vou pro Rio de Janeiro correndo e volto. Me animei. Só. Que muito legal. Bom, muito bom. Ô, Juliana, conta pra gente tudo, vai. Não esconde nada, porque a gente tá preocupado. Nós estamos todo mundo preocupado aqui. Porque a gente vai vendo as notícias, a gente fica um pouco intranquilo, olha os números, fica um pouco inseguro, vê números que são contraditórios, a economia tem um crescimento, mas ao mesmo tempo você tem uma inflação que está puxando para os alimentos, aí você vê desemprego puxando para lá e para cá, e fica aquele medo, né? Para onde a gente está indo, o que está acontecendo, e você sabe, você tem que contar. Pois é. Oi, Neg, você sabe que os dados do mercado de trabalho, eles estão vindo resilientes. Eles estão mostrando um mercado de trabalho forte ainda. Depois quero saber aí da Débora, do Sandro e de você também os planos carnavalescos, mas vou primeiro dar boa tarde para os nossos ouvintes também. E ontem os dados do CAGED, que foram os dados do mercado de trabalho, do emprego com carteira assinada, vieram bem acima do previsto, dado de janeiro, e os dados que saíram hoje da PNAD, que é a pesquisa do IBGE, que pega tanto carteira assinada quanto sem carteira, emprego por conta própria, e esse dado também veio um pouco melhor do que o previsto. É uma taxa de desemprego em janeiro que sobe em relação ao final do ano, mas que normalmente acontece isso, já é um movimento esperado, porque tem aquelas dispensas dos trabalhadores temporários de fim de ano, de Natal, e com isso tem sempre, começo de ano, uma taxa de desemprego maior. Mas ainda assim, esse número que o IBGE divulgou hoje é uma taxa de desemprego, olha, de 6,5%, que é a menor taxa de desemprego em 10 anos para esse período de janeiro. Então, é um número realmente forte, que mostra que aqui na composição também, você tem muito mais gente que conseguiu emprego com carteira do que sem, então é uma composição também bastante positiva aqui no número de pessoas que conseguiram alguma ocupação de um ano para cá, que são 2.400.000 brasileiros a mais, chamados ocupados, que é como o IBGE chama. Desses 2,4 milhões, 2,1 milhões são trabalhadores que conseguiram emprego com carteira. Então, isso é importante, porque a gente tem uma informalidade muito alta no Brasil, o custo de contratação é caro, então você tem aí uma questão de informalidade pesada ainda no Brasil, mas os dados de carteira assinada vêm mostrando uma formalização. Então, isso é importante, o emprego que paga melhor, o emprego que tem as garantias, né, do trabalhador. E aí, o que a gente começa a perceber, eu conversei aqui com alguns pesquisadores, e eles falam que, tirando esses efeitos de fim de ano, né, sempre é bom fazer cálculos limpando esses efeitos que acabam distorcendo ali um pouco o movimento, mas eles conseguem perceber que o mercado de trabalho está desacelerando, ele está começando devagarzinho a mostrar ali uma certa estabilização. Então, a perspectiva é essa, né? A gente vem conversando isso, como você falou, a preocupação que você trouxe aí da inflação e dos juros, para que haja um movimento de melhora dessa situação, para que a inflação comece a ceder e o juro também comece a cair, a gente tem que ver a economia também ir desacelerando. Essa é a perspectiva. Agora, a economia, ela começa a dar sinais de desaceleração, a perspectiva é que o desemprego termine o ano mais perto de 7% do que 6,5%, então a gente vai ter uma geração de emprego que não é tão forte quanto a do ano passado, mas uma taxa de desemprego de 7%, 6,8%, que estão as projeções, é uma taxa de desemprego ainda baixa. Agora, você vê, Eneg, que a preocupação principal nesse momento é que essa desaceleração ela acabe não acontecendo, ou pior, pode acontecer de forma mais intensa se o governo insistir em
continuar aquecendo a economia. Essa é a preocupação do momento. Em todos os dados que a gente olha, eu ligo para os economistas, para os pesquisadores, para os empresários, eles falam muito isso, olha, o dado de hoje é bom, a gente vê que vai desacelerar, mas a gente está preocupado olhando para frente, olhando os movimentos, né, para poder segurar o crescimento econômico, que aí pode, na verdade, dificultar a própria queda da inflação e depois não sustentar um crescimento econômico que tende a ser menor, mas se ficar estimulando, ele no final pode acabar sendo menor ainda, né? Porque aí você demora a baixar a inflação e pode também demorar a ter queda de juro. Então, a gente está vivendo muito esse debate hoje no país, Oineg, assim, olhando para aquela queda do lucro da Petrobras. Hoje tem várias explicações técnicas, mas a preocupação é sempre olhando para frente, né? Será que o governo não vai pegar a Petrobras e querer que ela estimule demais o crescimento? O presidente Lula esteve presente nos últimos eventos da Petrobras falando sobre a importância de investir na indústria naval, né, aquele discurso antigo que a gente sabe que deu prejuízo, que dá problema para a empresa. Então, o olhar para a economia está muito esse, assim, que a gente sabe que precisa ter uma desaceleração, mas uma preocupação se essa desaceleração vai acontecer, né?